Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E na aula de hoje estudaremos a lição 10 com o tema Paulo e o seu amor pela Igreja. Veremos o amor de Paulo pela Igreja, sua fé na Igreja e as 3 virtudes na Igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Se você deseja aprender mais sobre este assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade bíblica. Você sabia que nos tempos de Paulo, Tessalônica era uma próspera metrópole de 200 mil habitantes? A cidade ainda existe sob o nome de Salônica, com uma população de 750 mil habitantes. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, parte A. A verdade prática nos diz: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre, estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a introdução da nossa lição diz que pelo menos 2 características marcaram a Igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Nós vamos ver que o texto que serve de base para este capítulo remete-nos à história da igreja, nesse contexto da igreja da cidade de Tessalônica. Era uma cidade numa região de muitos mananciais, especialmente quentes, que atraía muitas pessoas. O nome anterior
da cidade de Tessalônica era Termas. Só posteriormente, o rei macedônico Cassandro mudou o nome da cidade para Tessalônica, que era o nome da sua esposa. Quando Cassandro, rei macedônio, entrou na cidade por volta de 315, ele transformou a cidade em um centro político e comercial da Macedônia, tornando-a sua capital. Nós vemos então que a cidade de Tessalônica era uma cidade que era um polo importante ali naquela região. O tópico primeiro, onde está escrito que o amor que Paulo nutria pela igreja era como o amor de um pai que gera um filho, nos aponta o seguinte sentimento do apóstolo Paulo para com a igreja: o sentimento paternal. Era o sentimento de alguém que estava gerando ali filhos. O apóstolo Paulo, em relação não à igreja somente de Tessalônica, mas em relação a todas as igrejas que ele plantou, ele tinha esse sentimento, essa relação muito próxima, uma relação que, traduzida em termos de sentimento, só pode ser alcançada com a figura do pai e dos filhos. O motivo que levou Paulo a escrever sua primeira carta aos Tessalonicenses era o desejo de ir visitá-los. O apóstolo tinha essa intenção, esse desejo. Ainda consta em outras ocasiões, como em 1 Coríntios, capítulo 4 e 15, a seguinte manifestação do apóstolo, que dizia aos coríntios na ocasião: procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possa ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Nós vemos aqui uma correlação que existe entre o apóstolo Paulo, os membros da igreja, aqui no caso nós lemos no caso de Coríntios, e esse sentimento. A partir do momento que o apóstolo Paulo começa a pregar e começa a verificar que tudo aquilo que a sua pregação tem gerado filhos espirituais, nesse aspecto, filhos, aqueles que aceitam a palavra do Senhor, aqueles que começam a viver tal como o Espírito Santo inspirou a Paulo a escrever ali, sistematizar a doutrina, aqueles que conseguem visualizar, que conseguem viver o Evangelho na sua plenitude, são considerados pelo apóstolo como seus filhos. Na igreja de Tessalônica, isso começou a acontecer em circunstâncias diversas e circunstâncias difíceis, devido à perseguição que já havia na época. A alegria que gera o amor. Essas boas notícias que o apóstolo Paulo obtinha, vez por outra, por Timóteo ou por outras pessoas, porque Timóteo ele foi enviado à igreja de Tessalônica para ali poder arregimentar informações acerca de como estaria aquela igreja. Os meios de comunicação na época entre locais distintos eram meios de comunicação difíceis. Então Paulo ele envia Timóteo para a igreja de Tessalônica, para a igreja que fica ali em Tessalônica, e essa igreja, Timóteo percebe que era uma igreja que tinha assim muita alegria e ainda estava desfrutando dos ensinamentos que o apóstolo havia ali dedicado para aquela igreja. Apaixonado pelo que fazia, Paulo encheu-se de alegria por essas boas novas, gerando em seu coração um grande amor pelos Tessalonicenses. Nós vamos ver aqui no tópico 2, amor e fé na igreja. Outro tópico muito importante, a questão relacionada ao amor. A palavra reciprocidade, na visão da psicologia, conforme diz o nosso comentarista em seu livro de apoio, o pastor Elianai Cabral, a psicologia diz respeito ao ato de responder às ações da mesma forma que as receber positivamente ou negativamente. Então, reciprocidade, na visão da psicologia, diz respeito ao ato de responder às ações da mesma forma
que as receber positivamente ou negativamente. Portanto, a reciprocidade do amor é manifesta no relacionamento cristão. Veja bem, um bom tratamento gera a reciprocidade de um bom tratamento. Uma boa forma de se relacionar com os irmãos faz com que esse relacionamento seja recíproco. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que a resposta branda desvia o furor. Ou muitas vezes, numa conversa, numa comunicação entre irmãos na igreja, a resposta branda ela vai desviar o furor. É um excelente antídoto para que sempre exista respeito e respeito à pessoa, à personalidade, um bom relacionamento, uma reciprocidade de respeito mútuo ali entre ambas as partes, entre os irmãos, entre a comunidade em si. Essa reciprocidade, ela está fundamentada naquilo que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que deveria ser desenvolvido pelos cristãos. E o que deveria ser desenvolvido por eles? Quem age bem, quem age com preocupação de não trazer problemas, ou de não trazer angústia, ou desespero, ou nenhum tipo de malefício ao seu amor, age com amor. Continuando ainda, o pastor Elianai Cabral, em seu comentário no livro de apoio, ele faz a anotação muito relevante no que diz respeito que o Senhor Jesus tomou o nosso fardo do pecado, colocou sobre si, deixou na cruz do Calvário, porém podemos ajudar-nos mutuamente. Era o que a igreja de Tessalônica fazia, uma vez que aqueles crentes ajudavam-se mutuamente para manter a unidade do Espírito em suas vidas. Efésios capítulo 4, 3 diz o seguinte: a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo da paz é o Espírito que produz em nós, o vínculo da paz é o que o Espírito produz em nós para que em tudo que façamos haja amor e reciprocidade. Esse vínculo da paz é o que motiva, é o que fundamenta o relacionamento, os aspectos relacionais da vida cristã. No entendimento de Paulo, o amor salvífico de Deus é manifestado em seu Filho, Jesus Cristo, quando alguém se converte e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo manifestou esse amor na cruz do Calvário. Na cruz nós vamos ver que Cristo, ele sofreu, padeceu, morreu, ele entregou a sua vida e ele fez tudo isso por amor. Cristo Jesus, quando ele se propõe a morrer pela humanidade, antes de se propor a morrer pela humanidade para cumprir um plano de salvação determinado por Deus, ele cumpre algo que está no seu coração, que é o amor. Ele perdoa aqueles que estão ali ao seu derredor, o agredindo. Cristo, ele demonstra aqueles que ele mesmo orou no capítulo 17 de João, naquela oração intercessória, ele mostra a sua preocupação para aqueles que são escolhidos, para aqueles que têm em seu coração a marca de Cristo, a marca do Evangelho, a marca do conhecimento da palavra, a marca do amor. Cristo, ele se entrega por amor. Nós morremos juntamente com Cristo, palavras do apóstolo Paulo, e com ele também entregamos a nossa vida por amor a Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro e hoje nós o amamos. A palavra amor, o relacionamento de amor entre cristãos, entre aqueles que fazem parte da comunidade, é algo que tem que ser observado, principalmente por aquele que institucionalizou nas nossas vidas a marca do amor, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo, ali na cruz do Calvário,
quando nós nos lembramos do seu sacrifício, quando nós olhamos, nós vamos ver que antes de vencer a morte, Cristo Jesus, antes de vencer a morte, ele venceu o ódio. Antes de Cristo vencer a morte, ele venceu a angústia. Antes de vencer a morte, ele venceu a dor. Antes de vencer a morte, ele venceu a indiferença. Por quê? Porque aqueles que estavam ali, acompanhando aquele momento, o momento que foi o maior momento da humanidade, que marcou o início do maior momento da humanidade, que foi a morte de Cristo e a sua ressurreição posterior, todos aqueles que acompanharam Cristo, ou que estavam acompanhando, aqueles que desdenhavam de Cristo, eles estavam ali para cuspir no seu rosto, eles estavam ali para trazer ao Cristo crucificado uma mensagem de desaprovação, uma mensagem de provocação. Aqueles que estavam ali ao seu derredor, cuspiam no seu rosto, olhavam para ele e ainda quando ele estava crucificado, falavam para que ele, se fosse filho de Deus mesmo, que descesse daquele local. Um momento de grande humilhação que Cristo passou por nós. E hoje em dia, quantas vezes, numa situação da igreja, quando um irmão ou outro deixa de cumprimentar, logo a pessoa fica muito triste e chateada porque não recebeu um cumprimento de um fulano ou de um ciclano. A pessoa fica triste e fica chateada porque aquela situação da vida dela que ela programou que tinha que ser daquela forma, não aconteceu daquela forma, aconteceu de outra forma. Ela fica decepcionada com os irmãos quando alguém deveria fazer algo e não faz. Nós temos o privilégio e a oportunidade de, na prática, podermos desenvolver a teologia do amor. Em que consiste a teologia do amor? Na teologia de Paulo, o amor fortalece a ética da justiça de Deus imputada ao pecador e concedida pela graça por intermédio da fé. Então a graça, o conhecimento da graça nos ajuda e nos ajuda muito a entendermos os aspectos relevantes do amor cristão. Por quê? Porque nós fomos alcançados pela graça. Se o conhecimento da graça fosse mais trabalhado e mais difundido, certamente muitas questões pequenas seriam colocadas para escanteio, para que o reconhecimento de uma obra maior pudesse fazer com que nos nossos corações pudesse brote aquilo que Deus espera das nossas vidas, que é a relação de amor e respeito para com os nossos irmãos, mesmo quando somos desrespeitados, mesmo quando uma situação não acontece da forma que nós queremos que aconteça. O relacionamento, o aspecto relacional, ele não pode estar, quando está baseado no amor, simplesmente nesse desejo teórico. Falar de amor é falar de algo prático. Alguém já disse, certa feita, que a teoria na prática é outra, né? A teoria na prática, ela é bem diferente. Estamos falando de amor, mas cada um de nós temos noção exata do que é praticar o amor, do que é viver uma vida dentro de uma comunidade cristã, praticando amor, praticando aquilo que o Senhor nos deixou, respeitando os irmãos, falando a verdade, produzindo boas novas de salvação por intermédio deste amor. Não é por outra razão, que já agora aqui, no tópico 3, nós vamos verificar as 3 virtudes demonstradas pelos Tessalonicenses: fé, esperança e amor. Desses 3 tópicos, nós vamos ver um tópico em que o desenvolvimento do conhecimento da palavra de Deus, ele precisa estar aplicado ao nosso coração. O conhecimento da palavra de Deus, ele precisa estar aplicado e
vivenciado nos nossos corações. O conhecimento da palavra vai nos dizer que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E essa sua morte, ela foi estabelecida na cruz por um plano e propósito de Deus. Esse plano e o propósito de Deus incumbia Cristo a morrer em sacrifício vicário por muitos, aqueles que estão dentro do plano e do propósito de Deus, aqueles que têm uma aliança, que foi feita uma aliança com o próprio Deus, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Todo esse conhecimento de como Cristo morreu por nós, de como esse amor de Cristo na cruz do Calvário, que deu a sua vida por nós, nos alcançou. Todo esse conhecimento, ele tem que ser aplicado no momento em que eu creio que isto foi por mim. Eu creio que isso foi pelos santos que hoje fazem parte dessa grande comunidade espalhada por todo o mundo, espalhada nos 4 cantos de todas as nações. Existem santos e cristãos, santos cristãos, que é a mesma coisa. O cristão verdadeiro, ele é santo, ele é escolhido, ele é eleito. O cristão verdadeiro, ele é ungido da parte de Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. Todos que têm esse conhecimento, todos que experimentaram esse projeto da salvação desenvolvido pelo próprio Deus para nos alcançar, todos que experimentaram ser justificados, e quem pode justificar somente é Deus. Todos que foram justificados por Deus, eles simplesmente se desenvolvem para um plano da salvação completa e da redenção por intermédio do instrumento específico que nós estamos estudando aqui, que é a fé. Eu crendo que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou no 3º dia, que sou salvo por Ele, que Ele morreu por mim, que o seu sacrifício foi vicário, substitutivo. Eu só creio nisso por intermédio da fé que me faz com que, quando eu ouço esse evangelho na primeira vez, quando nós ouvimos esse evangelho pela primeira vez, essa fé nasce de uma forma tão forte, que faz com que o meu coração, ele, ao ouvir o plano de Deus, ao ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o nosso coração, ele começa a estremecer. E outra não é a nossa atitude, senão a se arrepender. Tudo é feito pela fé. Todos os passos do cristão em sua jornada só podem ser dados pela fé. Vou repetir, todos os passos da vida cristã só podem ser dados pela fé. Todos. Se você sai para trabalhar de manhã, para buscar o seu sustento, para buscar o sustento da sua família, pai, você mãe que sai também para trabalhar, para buscar o sustento, auxiliar seu esposo, ajudar no crescimento da família, no crescimento dos filhos, tudo isso é pela fé. Se você é pai ou mãe, se você é casado, se você não é casado, se você, infelizmente, não está numa situação de relacionamento, num casamento, está só, se está divorciado, se você está longe, distante, mas se você sai de casa para trabalhar, saia com fé, que Ele que está abrindo a porta, Ele que está derramando graça, poder, unção, misericórdia, vitória, proteção para a sua vida. Por quê? Porque é com essa fé em Deus que nós caminhamos. Lembre-se que Pedro, quando estava naquele barco, ele desce na tempestade e começa a pisar sobre o mar e andar sobre o mar, porque ele vê que Jesus está sobre o mar. Ele começa a naufragar, quase afundar. Ele começa a afundar, na verdade, naufragar é quando é navio. Ele estava pisando no mar, então ele começa a afundar quando ele deixa de olhar para Jesus. Se nós deixarmos de olhar para Jesus, nós perdemos a fé. Se perder a fé, nós começamos a afundar. Com fé, nós vamos muito longe. Com fé, nós vamos bem mais longe. Paulo fala da obra da fé,
que aqueles irmãos que faziam levando o nome de Jesus a outras pessoas. Essa obra não era outra coisa, senão a identificação da fé demonstrada por esses irmãos. Esse tipo de fé é operada pelo Espírito, que também opera a esperança de recebimento da bênção divina. A obra da fé, nesse texto, não aluna a doutrina da justificação pela fé. Aqui temos a questão muito bem trabalhada, tanto por Tiago, como pelo próprio apóstolo Paulo, que fala da justificação pela fé, e Tiago, que fala que a fé sem obra, ela é morta. O terceiro aspecto, falamos bastante do amor, falamos agora da fé, e para a igreja de Tessalônica, principalmente para a igreja de Tessalônica, ficou pontuada questões relacionadas à nossa esperança, a esperança vindoura, a esperança de um dia poder encontrar com Cristo. No próprio livro de Tessalonicenses, nós vamos ver no capítulo 4, o apóstolo Paulo falando da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como se vai dar o arrebatamento, como que vai ser este grande evento e a esperança dos tessalonicenses em relação a esse grande evento. Uma esperança tão grande que aconteceu com aquele povo, que eles já começaram a esperar a vinda de Jesus para aquela mesma época. E o apóstolo Paulo explica alguns detalhes no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4 e diante, acerca de como se dará a segunda vinda de Jesus, como se dará o arrebatamento da igreja e tudo que vai acontecer. O apóstolo Paulo abre o coração em relação a essa igreja que, mesmo em meio à perseguição, é uma igreja que está ali orando, buscando a presença de Deus em amor, com fé e com a esperança de um dia poder encontrar com Jesus nas nuvens, aqueles que estiverem vivos. Essa mesma esperança ainda persiste na perseverança dos santos, que abrange toda a igreja de todas as tribos e nações hoje em dia. Estamos na esperança desse grande dia acontecer, o grande dia do arrebatamento. Vamos agora às nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, pelo aprendizado desta lição. Te agradecemos, Senhor, pela fé, pela esperança e pelo amor, e que em nossos corações tudo isso, Senhor, todas essas virtudes possam ser desenvolvidas, Senhor, a cada dia, até o dia da Tua vinda. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre Paulo e o amor pela igreja. Na próxima semana, estudaremos a lição 11 da nossa revista de adultos com o tema O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus professores, com seus alunos ou com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!